tava aqui, essa caneta, tá vendo? Com a pena? Tinha uma outra, chamada silicador de pena. Ficou na minha memória. Caminho suave também. A presença marcante da letra cursiva também é uma diferença, que com o construtivismo ela foi meio desfocada, né? O importante é trabalhar com a bastão. E aí, bastão que a letra... Estas professoras começaram a alfabetizar em várias épocas. Célia Reino no final dos anos 60, Maria Terezinha Tomazin na década seguinte. Em 1989, entrou na sala de aula Maria das Dores Pereira. E há 6 anos foi a vez de Vanessa de Souza. Elas viveram diferentes momentos históricos e relembraram suas trajetórias. Mas a história da alfabetização no Brasil começou antes disso e pode ser dividida em 4 momentos. Foi o que nos contou a pesquisadora Lázara Nancy Amâncio. O primeiro momento, ele se caracteriza pelo início de uma discussão importante que vai culminar com a publicação da cartilha maternal do poeta João de Deus em Portugal, e que, assim como outros autores portugueses trouxeram, muitas delas por sinal, essa foi uma cartilha que marcou. Por quê? Justamente porque coincidia com o período que antecedia um pouco a proclamação da República. Era um movimento intenso, né, de ideais republicanos sendo, vamos dizer assim, disseminados, questionados, propagados, não é? Em função do conhecimento da existência dessa cartilha e do seu uso no Brasil, o positivista Silva Jardim, advogado, professor da Escola Normal de São Paulo, ele se tornou um grande defensor do método adotado nessa cartilha, que era o método chamado na época de palavração. Este novo método era classificado como analítico, pois trazia a palavra como ponto de partida para o aprendizado, do todo para a parte. Ao contrário do que acontecia antes com a soletração, considerado um método sintético, pois começava pela parte para chegar ao todo, da letra até a palavra. A escola não era a escola que nós conhecemos. E esse espaço ainda não organizado, não conquistado, chamado por alguns autores e nos próprios relatórios, né, de administradores, gestores da instrução pública, eram chamados de casa-escola. Às vezes alugado pelas administrações, né, oficiais, mas às vezes cedidos pelos próprios professores. Muitas vezes os professores pagavam o aluguel de uma casa para ele ter a sua escola. Mas era uma escola unidocente, você tinha um único professor, você tinha um espaço muito restrito no que concerne à acomodação das crianças, ao mobiliário de modo geral, porque nós ainda estávamos, né, conquistando, organizando o sistema escolar, que só vai se concretizar depois mesmo no período da Primeira República. O segundo momento da história da alfabetização no país começou em 1890 com a reforma da instrução pública no estado de São Paulo, que reorganizou o currículo dos grupos escolares. O que é que se tem com a organização dos grupos? O horário, o currículo programático bastante bem delineado, uma fiscalização por parte do diretor do grupo mais intensa. Então, a fiscalização maior, a racionalidade da distribuição das matérias, o horário mais rígido. Toda essa organização, ela fazia muito sentido, digamos assim, na adoção de um método. Em 1920, São Paulo Eduardo decreta a autonomia didática. Pressupõe-se, a partir daí, algo que se chama relativismo pedagógico, né? Então, quer dizer, o método deixa de ser oficializado, determinado, obrigatório, digamos, né? E passa a ser algo a critério do professor e da sua didática. E aí nós vamos encontrar, então, Lourenço Filho, um grande pensador brasileiro. Ele desfoca, né? Ele descentraliza a questão da alfabetização, tendo como necessário um método rigoroso
passo a passo que precisassem ser seguidos. Porque ele traz uma questão nova da psicologia, que é a maturidade para aprender. Então, ele apresenta 8 tipos de testes diferenciados para que as crianças se submetam a esses testes. Qual é a ideia? Homogeneidade das classes de alfabetização. Na rede pública, como é que a coisa acontecia? Nós recebíamos os alunos, né, todos matriculados para o primeiro ano. As salas eram divididas, né, com grupos de 35 a 39 crianças por sala, e cada professor encarregado do primeiro ano assumia a sua sala. Durante um período, talvez de 15, 20 dias, né, a gente trabalhava um tal de período preparatório. Porque aí isso dá a prontidão da criança, não é? Então, como é que a coisa fluía? A gente desenvolvia atividades de coordenação motora, basicamente a cuidado visual, esquema corporal, lateralidade, então todas as funções eram trabalhadas. Hoje em dia são trabalhadas em pré-escola. Depois do resultado de cada uma delas, né, montavam-se as classes. Então, aqueles cujo desempenho tinha sido muito bom, iriam para uma classe melhor. E assim, sucessivamente, até chegar aquele que realmente não tinha conseguido fazer nada diante daquilo que havia sido trabalhado. Então, eram salas homogêneas, né? E, normalmente, o que acontecia? Os professores assim, mais antigos na rede pegavam as salas com os alunos com um aproveitamento melhor, e aqueles mais novatos ou o pessoal que era substituto na escola, que, né, existia, pegavam as salas com crianças com muita dificuldade. Meus 2 primeiros anos é mais ou menos a mesma história, né? Da sala, que você pega a pior sala, porque as salas eram... tinha uma classificação antes, do período da prontidão. Eu passei mais ou menos, os meus 2 primeiros anos foram mais ou menos no esquema do que ela falou, né? Mesmo esquema. Você teve algum sucesso? Sim, eu acho que isso me motivou a continuar, porque se você também não tem sucesso nenhum, se você não vê nenhum fruto, você desanima, né? Como é que esse professor pegava esta classe? Desmotivado. Eu vou pegar uma classe que não rende nada. E aí o empenho dele também não era grande, porque ele sabia que a classe não ia render. Com exceção sua e de muitas outras, viu? Louvável, porque tem muitas como você, como a Célia, que dava o sangue. Bom, eu vou dar o máximo de mim, que consegui alguma coisa. Muito mais trabalho. É a profecia autorrealizadora, né? Não presta, então não vai dar nada e não posso fazer nada. O outro é ótimo e ele vai. Então era esse tipo de coisa que acontecia. Esse período de prontidão eu desconhecia, né? O que eu tenho acompanhado no meu período como aluna era de que realmente havia essa separação, sim, as turma A, B, C, né? E, consequentemente, de acordo com o nível de rendimento do grupo, né? E que hoje em dia, embora isso não aconteça, né? Muitos educadores ainda têm essa visão de querer uma sala toda igual, para trabalhar tudo junto, mesmo não existindo mais essa forma de classificação. É um período muito grande de produção de cartilhas, né? Uma cartilha bastante usada, até hoje, né? Ela foi reeditada, Caminho Suave é de 49, não é? E outras que, cartilha de Lourenço Filho, de 28. Em cima dessa cartilha montávamos o planejamento, né? Baseado no conteúdo, dividido por bimestre, então fazíamos um planejamento anual. E, em cima desse planejamento anual, nós íamos para a sala de aula. Usei Caminho Suave, onde está o patinho. E depois eu construí a cartilha com as crianças. E a prática era tirar o texto da criança, construir a cartilha e depois passava já interdisciplinar. Olha que momento importante de reflexão, Pois né? é, construir junto. Então aí as coisas já iam tomando outro rumo. E depois nós passávamos
o texto, primeiro um protótipo no papel, depois nós passávamos um pano de cortina para fazer livro de pano, porque esses livros de pano escrita com, aí passava o lápis e depois essas canetas de tinta, que hoje até se usa para pintura, né? Ilustrava, eles que faziam tudo isso. Então, na verdade, assim, ele era centralizado no professor e na cartilha. Quando terminava a cartilha? Existia uma festa, os pais eram convidados e se fazia a entrega do primeiro livro. Então, isso poderia acontecer em meados de agosto, setembro, que era mais ou menos a previsão das cartilhas estarem terminadas, né? Então, olha só, era o momento em que, agora ele está alfabetizado, então agora ele está pronto para manusear o livro que ele ganhava, né, numa forma solene, né, com direito a discurso e tudo, e a partir daí ele poderia estar manuseando outros instrumentos gráficos. Nós temos aí um movimento muito interessante, final da de 70, começo da de 80, que é o movimento pela democratização da escola, que já começa um pouco antes. A gente tem aí um movimento muito importante de crítica ao livro didático, muito sério. E, concomitante ou paralelamente, aí, nós temos ideias de Ferreiro. Que as ideias de Ferreiro vêm desmontando os métodos, dizendo que o importante não é o método, mas o importante é o que a criança já construiu e está disposta a continuar construindo. Você tem uma junção de fatores aí que vão desencadear um quarto momento que se estende até nossos dias. O meu trabalho começa hoje com uma visão de que o aluno tem que ser o ponto de partida, né? Então eu preciso conhecer esse aluno, as suas necessidades, o conhecimento que ele já tem para saber até onde ele vai chegar. E aí eu vou fazer essa mediação para chegar nesse conhecimento potencial. E essa sala heterogênea ela é essencial para que isso aconteça. Como os métodos deixaram de ser importantes, pensou-se que o alfabeto não era mais importante, subdividir palavras em sílabas era um crime. E eu acredito até que muitos de nós, eu diria, né, que estamos na universidade, contribuímos para isso. Com as nossas posições muito enfáticas, muito apaixonantes, quando temos contato com novas metodologias, nós devemos ter, em algum momento, contribuído para que quem está na prática de sala de aula acabe por pensar, então, eu não preciso mais ensinar o alfabeto. Claro que decorado, como se fazia no século XIX, não. Claro que não. Mas o alfabeto é importante, ele é imprescindível. Conhecer os nomes das letras, conhecer as famílias silábicas, não para serem trabalhadas, babebi, bobu, decorado, dadedi, dodu, etc. e tal. Todos decorados, sem um significado, sem ter o que fazer com aquilo. Claro que não. Todavia, o alfabeto é importante, claro, a constituição das palavras, a relação grafema-fonema continua sendo importante, não para classificar, para segregar, para punir, mas para ajudar a compreender o que é e como é constituída uma linguagem escrita na sociedade letrada.